Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio que foi feita ontem à noite e divulgado na manhã desta quinta-feira, 25 de setembro, por 200 emissoras. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos ao comentário. Bom dia. Em Campo Grande, capital do Mato Grosso, eu soube agora, faz alguns dias que aconteceu, 2 times amadores femininos, times de mulheres, portanto, iam se encontrar num jogo, num certame amador. As Leoas e as do Fênix. Aí a treinadora das Leoas, que é uma policial federal, descobriu que o time adversário tinha um homem. E aí ela disse, não, meu time não entra em campo. Meu time tem mães, tem pessoas que precisam trabalhar em Uber, trabalham em enfermagem, em hospitais, não podem ficar lesionadas numa disputa de bola, num encontro com um homem que tem uma ossatura mais pesada, uma massa muscular mais pesada, mais capacidade pulmonar, né? Tudo bem se fosse um jogo de xadrez, né? Mas um esporte e que exige esforço físico, isso é totalmente, os americanos diriam unfair. Unfair, é desleal. Seria desleal. Aí ela não entrou em campo. Fez muito bem. Isso é uma maluquice, eu não sei de onde é que permitem uma coisa dessas. Não. Eu só queria registrar aqui essa bobagem. Quer dizer, bobagem não, foi uma séria reação da treinadora que protegeu suas atletas amadoras. Teriam que voltar inteiras para o trabalho, para casa, para cuidar dos filhos. Bom, estamos esperando confirmação, data, local. Local vai ser Casa Branca, né? O encontro Trump-Lula, importantíssimo, porque são interesses superiores do Brasil envolvidos, da economia brasileira, principalmente, né? Ou seja, daqueles que na economia brasileira pagam impostos que sustentam o Estado brasileiro, que é chefiado por Lula. Lula está convidado, acertaram, né? Trump confirmou na ONU que foi um encontro muito simpático, rolou uma química, gostou do Lula, disse que o Lula gostou dele e combinaram, ele informou 2 vezes, né? Combinamos um encontro semana que vem. Encontro. O chanceler Mauro Vieira, eu acho que estava meio tonto, disse, vamos falar por telefone. Como? Telefone não é encontro. Encontro é encontro. Não combinamos. Semana que vem me liga. Não, foi encontro. Não? O próprio Lula confirmou, olha, rolou realmente uma química. Eu estava saindo, ele veio na minha direção com uma cara muito simpática. Né? Qual foi a outra frase que ele usou? Simpática e agradável. Acho que pintou uma química mesmo. E o Lula já adiantou que vai incluir aí os minerais raros brasileiros, as terras raras, que ele manda tudo para a China, né? Porque aqui não tem nenhum processamento e sabe que os americanos precisam disso, e aí ele quer sugerir que a empresa americana que vier, que faça o processamento aqui no Brasil. Porque é um absurdo, vejam só. O Brasil compra trilho da China. Sabe de onde vem o minério? Do Brasil. O minério atravessa o mundo, vai para o outro lado do mundo, o minério de ferro, ore, né? Vai para lá, iron ore, vai para lá e volta processado como aço de trilho de trem. É uma coisa maluca, né? Mas, então, agora a gente espera que não dá para Lula alegar, vai ficar muito cara a viagem. Né? Como assim?
Quando é só para levar só a Janja, não tem problema, né? Aliás, a Janja pode ir junto, porque tem belíssimos museus. Eu prefiro os museus de Washington aos museus de Nova York, por exemplo, né? E não vai faltar combustível para o avião presidencial. Claro, então, a Força Aérea Brasileira está fazendo uma tremenda economia de combustível, porque estão cortando as verbas de defesa. Estão brincando, né? Porque aí, um país com esse potencial perder o poder de dissuasão é terrível, né? E tem um maluquinho lá na fronteira norte querendo invadir a Guiana. É bom a gente tomar cuidado. Enfim, é isso. Vamos esperar esse encontro, né? O ministro ex-embaixador em Washington e em Nova York, e em Londres, Rubens Barbosa, chamou a atenção que a gente tem que investir mais na América Latina como potência regional, né? Uma potência média regional, e não perder tempo lá na Ásia. Deu o recado lá no Senado. E é verdade, né? Porque, inclusive, a Constituição, no parágrafo único do artigo 4º, diz que o Brasil tem que aplicar sua política, seus esforços na comunidade latino-americana. De Brasília, Alexandre Garcia. Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, feita ontem à noite, e divulgado na manhã de hoje, terça-feira, 23 de setembro, por mais de 200 emissoras. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, ao comentário. Bom dia! Hoje é dia de discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU. Vai fazer o discurso sob a sombra das medidas anunciadas ontem, atingindo a empresa holding da família Moraes, com a lei Magnitsky, e tirando o visto de mais um ministro do governo dele, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e mais um grupo de, em geral, juízes auxiliares de Moraes, né, onde se inclui o Benedito Gonçalves, que é integrante do Superior Tribunal de Justiça e ficou famoso com aquele cochicho no ouvido de Moraes de missão dada, missão cumprida. Bom, depois da fala de Lula, vai falar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vai ser um dia interessante. Ontem, o presidente da Câmara, Hugo Mota, apareceu com mais uma. Ouçam só. É preciso tirar essas pautas tóxicas, porque ninguém aguenta mais essa discussão. Pautas tóxicas. Seria o que foi criticado nas manifestações da esquerda no último domingo, não exatamente manifestações, nos shows musicais de domingo, né? Porque tinha mais artistas, cantores que políticos. Enfim, aí eles parece que sim, que é isso mesmo. Vai esconder anistia, vai esconder digamos, o amor próprio do Congresso, que estava expresso por essa reação de blindagem, né, em relação ao Supremo, porque ele diz que na próxima semana a pauta é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Ou seja, o resto vai para baixo do tapete. As grandes discussões nacionais, a independência do Congresso, a força do Congresso, a militância, o ativismo do Supremo, inclusive alterando leis, fazendo leis,
e alterando a Constituição, né? Essa grande discussão que é o que promove essa imensa polarização nacional, ele quer passar para baixo do tapete. Vai passar para baixo do tapete, e aí um dia vai acumulando, né? E explode como explodiu o 8 de janeiro. Isso é óbvio, é um erro estratégico grave. Ele tinha uma fama de um jovem político muito astuto, conhecedor, mas eu vejo como um grave erro estratégico. Não sei até onde ele pretende levar isso. Bom, e hoje volta o programa do Jimmy Kimmel, na ABC, que é uma das 3 grandes redes de televisão nacional dos Estados Unidos. A ABC suspendeu a suspensão. Ele tinha feito umas piadas sobre a morte do Kirk, do Charlie Kirk. Coisa assim de peninha, né? E aí foi suspenso. Agora, a vergonha desse episódio, quem passou foi o Obama, o ex-presidente, porque disse que foi por ordem do presidente Trump. Aí a porta-voz da Casa Branca entra nas redes sociais e conta: eu estava com o presidente Trump na Inglaterra. Estávamos naquela beleza do Palácio de Windsor, quando eu recebi a notícia da suspensão e fui levar ao presidente. O presidente quase não acreditou, foi surpreendido, não sabia de nada, não tinha a menor ideia, né? Mas certamente achou justa, porque não se faz piada com a morte, com o assassinato dos outros, né? Não teve nada a ver com isso. E ela, sem citar Obama, ela disse: olha, um ex-presidente andou dizendo isso. E não é verdade. Fica ruim quando a pessoa que já foi presidente da República ou é presidente da República provoca a opinião pública com frases a respeito de fatos